Grande Toninho. Boa noite, Rodrigo. Como é que você Boa está? noite. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilidade? Tranquilo, sossegado. Você Bom está bem por demais. aí? Ótimo. Tudo bem. Só comunicar com o pessoal aqui dos grupos de WhatsApp, que a gente já está começando. Vamos esperar um pouquinho a turma chegar aí. Tem uma turma do WhatsApp dos grupos aí que está querendo participar. Vou disparar de novo a mensagem aqui para poder falar para eles que a gente já começou. Nós vamos começar, na verdade. Sim. Vamos falar um É, pouco sobre o Rodão. Vamos conversar sobre roubá-lo. Algumas das coisas que eu Desculpa, queria te perguntar. É claro que a gente vai seguir um roteirinho aí para tornar essa conversa nossa, digamos assim, mais didática para a turma que vai nos ouvir aí depois e para quem vai, inclusive, nos ver agora também. E aí, turma, boa noite, galera chegando aí. Você está situado aonde, Toninho? Onde que Eu você tô está em, situado? eu estou em Cananéia, estado de São Paulo, litoral sul do estado de São Paulo. Estuário Lagonar, Iguape, Cananéia. Muito bem. E você trabalha como guia de pesca aí, não é isso? Ok, Rodrigo. Olha, eu vou contar um pouquinho da minha história. Vai rapidamente, né, para não tomar muito tempo. Como todo Uhum. mundo sabe, meu nome é Antônio Sanches, conhecido como Toninho Sanches. Eu tenho 69 anos e pesco robalos há 39 anos. Não entendo nada de robalo. Nossa. Vou procurar explicar alguma coisa daquilo que eu vivencio. Mas o robalo é um peixe tão desafiador que quanto mais tempo você vive em torno dele, mais difícil fica de você entendê-lo. Mas é isso, Rodrigo. Sensacional. Essa história, o seu pai foi o influenciador para te introduzir na pesca? Foi um tio, avô? Quem que foi? Olha, a minha família é do interior, eu nasci no interior, no sítio, e como todo interiorano do estado de São Paulo, né, meus pais são espanhóis, eram espanhóis, e como todo interiorano, você todo domingo à tardezinha ia no corguinho pescar, né? Varinha de bambu, pescar um acarazinho, ou pescar um bagrinho, coisa desse tipo. E isso desde pequeno, né? E depois o tempo vai passando e você vai desenvolvendo outros métodos de pesca, mas a gente pesca desde que me conheço por gente, né? Agora, profissionalmente, a gente pesca desde 1990, profissionalmente, né? Agora, a gente pesca com... Eu comecei a pescar no estuário aqui de Lagonar em Certo. 1981, exatamente há 40 anos atrás. Você Muito me bem. ouve bem? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Eu só Ok. estou olhando o que a turma. Às vezes eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou vendo o que o pessoal está mandando para depois jogar na conversa nossa. Então, mas eu estou prestando atenção. Eu estou prestando atenção em tudo que você está Ok. falando. Beleza. Ok. É que a nossa internet aqui é via rádio, então às vezes dá uns probleminhas. Espero que não aconteça. Então é assim, Tranquilidade. Rodrigo. A gente começou, vamos chamar assim, a pescar de uma maneira esportiva em 1981, quando através de um amigo eu conheci aqui Cananéia, a história de Cananéia. Nessa época, estava começando as iscas artificiais. E aquilo Certo. sempre nos chamou a atenção e nós começamos com as iscas artificiais ainda pescadas com molinete e fomos desenvolvendo, vamos dizer assim, a prática em cima disso, né? Aí depois, mais ou menos em 86, eu tomei conhecimento do fly, pesca com mosca. Certo. Foi um pouco desastroso para mim, porque eu comprei um equipamento Martin
com uma linha HT da Portland 333, antiga para chuchu, e não consegui fazer absolutamente nada com aquilo ali. Não tínhamos informação, não tínhamos internet, e a gente tentou inúmeras vezes, não consegui, me aborreci, joguei o negócio aí no canto, falei, olha, eu não consigo. Aí, mais ou menos 1 ou 2 anos depois, eu conheci podemos chamar assim do sujeito que é uma vanguarda na pesca de fly, que é o Paulo César Domingues, né, a quem eu rendo Muito bem. muitos homenagens a ele, né, e muito respeito. E aí eu comecei a pegar as primeiras maneiras de se fazer os arremessos. Aí a coisa vai se desenvolvendo. Logo nós tivemos algum acesso à literatura estrangeira, porque no Brasil não tinha absolutamente nada, né? Certo. E a gente foi se aprimorando. Dia a dia, fomos se aprimorando. Mas a gente usa o fly desde 1988, que em 86 eu tentei, mas não consegui. E hoje a gente faz isso. Muito bem. Trabalho como... Por favor, continua. Eu trabalho como guia, profissionalmente, como falei, desde 1990. E já passei por muitas, né? E a gente espera passar por outras. Eu tive o privilégio de, em 2015, ser reconhecido pelo Ministério da Pesca, na época, e Aquicultura, como o guia número 1 que representei, junto ao Ministério, 60 mil guias para a legalização da profissionalização de condutor de turismo de pesca, que essa é o nome correto da coisa. E eu tive o privilégio de ser, vamos dizer assim, de ser premiado, com a primeira carteira de condutor de turismo de pesca no Brasil. Só que, infelizmente, a coisa não deu continuidade, porque o Ministério passou a secretarias, né? E a gente espera que logo isso se torne uma realidade outra vez. Muito bem, muito bem. Como que funciona, aproveitando aí que a gente está falando também do seu trabalho, não só do conhecimento que você vai passar para a gente, né, de anos e anos e anos pescando e guiando para o robalo. Como que funciona a sua operação? Vamos dizer, eu quero pescar com o Toninho. Como é que eu faço aí? Como é que funciona uma pescaria com o Toninho? Explica um pouquinho para a gente isso daí, por favor. Explico sim, Rodrigo. Está picotando muito. Eu vou desligar o que a gente está assistindo. Então, desculpe, Rodrigo. Tá me chamando Não, fica tranquilo. Aqui. Tranquilo. Funciona assim. Eu tenho uma embarcação apropriada para pesca de fly, principalmente de bait. Hoje eu não faço pescas de isca viva mais, né? A não ser um extremo ou outro, que vem, por exemplo, um casal e a mulher não usa nenhuma equipamento esportivo, então a gente leva algumas iscas vivas para ela participar também. Muito e bem. Eu tenho essa embarcação apropriada, ela está formada para essa pesca, e a pessoa mantém contato comigo, e ele vai me dizer, evidentemente, o tipo de pescaria que ele quer fazer, e diante disso nós o levamos para pescar dentro do estuário lagunar, que deixamos claro o seguinte: não saímos mar afora. Muito Porque bem. a nossa costa é toda ela protegida por parques, e a pesca oceânica costeira na região de Iguape e Cananéia é totalmente proibida. Então, assim que funciona. Tá, certo. Muito bem. Então, para a turma que quiser entrar em contato com você para poder marcar uma pescaria, o contato, o e-mail, qual que seria? Olha, ele pode utilizar o meu WhatsApp, que o código de área é 13 99 765 9971, ou utilizar o meu e-mail, né, que é Tom, T-O-N-F-L-Y, Tomfly, tudo em letra minúscula, @
gmail.com. Muito bem. Ou então utilizar o outro e-mail, que é o Toninho Sanches, com Z final, @hotmail.com. Excelente. Então, antes mesmo de combinar uma pescaria, a pessoa vai ouvir aqui o que ela vai precisar para poder fazer uma pescaria de robalo. A gente vai entrar em todos os aspectos, inclusive o aspecto de comportamento do peixe, né, Toninho? Para a pessoa ir fazer uma pescaria de sucesso aí, para se preparar para essa pescaria, dentro das condições que forem apresentadas para ela, tentar fazer o melhor, né? Se preparando antes com o conhecimento que você vai passar para a gente antes. Okay. Muito bem. Então, para a pescaria do robalo, vamos entender o seguinte: existem locais e formas diferentes de se pescar o robalo. Vou mostrar um cenário aqui que eu vou ilustrar. Mangue, a pescaria de mangue, que é a pescaria que vocês costumam fazer aí, arremessando, imagino eu, rente às estruturas ali. Essa é uma forma de abordar ou eu estou equivocado? Não, está correto. Muito bem. Para esse tipo de pescaria, em que você tem que ter uma precisão, arremessar ali onde o peixe está, o que você enxerga assim que a pessoa que nunca fez uma pescaria de robalo precisa estar atenta? Né? O que ela precisa... ela precisa praticar alguma coisa antes? O que é uma coisa chave para essa questão desse estilo de pescaria? Olha, Rodrigo, a questão chave para a pesca do robalo é você ter precisão no seu arremesso e ter uma condição ideal, principalmente entre pressão atmosférica e maré. Então, eu costumo receber os meus clientes com toda a programação anterior, escolhendo a melhor maré, e se nas vésperas tiver tudo bem, nós fazemos a pescaria. Então, infelizmente, se tiver uma frente fria ou coisa parecida, a gente adia essa pescaria para uma outra data conveniente para as duas partes. Mas o muito importante do robalo é que eu costumo brincar: você precisa ter vontade de pescar robalo. Ele é um peixe desafiador, né? As estruturas onde a gente pesca, seja de bait ou seja de fly, que hoje a pescaria de fly praticamente faz 90% das minhas pescarias, né? Que ótimo, que bacana para a gente do fly. Exato. Os lances têm que ser compatíveis, né? No lugar preciso, direitinho. E tem mais uma coisa que eu diria: quando a pessoa me telefona ou marca a sua pescaria, ou quer marcar a sua pescaria, normalmente, como a pescaria de robalo com mosca ainda não é uma coisa muito difundida aqui no Brasil, eu procuro assessorar a pessoa com todas as coordenadas possíveis quanto a equipamento, vara, linha, líder, iscas, moscas a serem utilizadas, né? E maneiras de se pescar. Inclusive, eu ato moscas, né, para a pesca do robalo, e quando a pessoa vem pescar aqui comigo, eu empresto as minhas moscas, empresto entre aspas, porque quando a pescaria termina, eu dou todas elas que foram utilizadas para o pescador, para que ele consiga pegar seus robalos. Porém, existem situações em que o robalo está tão ativo que, às vezes, nem precisa uma precisão de arremesso. Não é necessário uma precisão de arremesso. Quando ele está tão ativo, a pessoa faz os seus arremessos de uma maneira simples, e ela consegue sucesso com isso aí. E é um conjunto de coisas, né, que acontece quando o peixe está ativo. Muito, muito bom. Entrando nessa questão, e na questão que você mencionou também de clima, né, envolvendo temperatura, níveis de maré aí, essa sazonalidade, vamos só caminhar um pouquinho para trás. Eu quero te perguntar o seguinte: existe uma temporada de pesca, ou meses em que é a temporada em que você guia, ou é o ano inteiro que a pessoa pode pescar com você? Como é que é essa situação aí? Olha, eu vou me estender um pouquinho no seguinte, Rodrigo. Nós temos aqui, dentro do nosso estuário, dois tipos de robalo. A família Centropomus, né? A
e o paralelos, que é o robalo pema. A gente sabe, eu não vou ficar entrando em detalhes menores para não estender muito a conversa, mas a gente tem Claro. informações que existem 26 tipos de robalos no mundo. Os robalos que estão no Oceano Atlântico, como o snook americano, ou o nosso robalo, eles são muito próximos, são exatamente iguais. Mas o Suzuki do Japão é totalmente diferente, e é uma espécie de robalo. Na Espanha, nós também temos robalo, chamado de robalo branco. Então, é uma gama de espécies. Como aqui na nossa região nós temos duas espécies em especial, eu até pediria a você se eu posso citar alguma coisa sobre os robalos para depois a gente entrar no mérito da pesca, né? Claro, claro. Então, é o seguinte, no caso do robalo flecha, isso é muito importante, inclusive, existem estudos, inclusive TCCs de mestrado de amigos, né, sobre o estudo do robalo. Nós temos aqui também na nossa região a Unesp, que tem o seu setor de engenharia de pesca, que faz alguns programas sobre o robalo. Então, no caso do robalo flecha, nós sabemos que todos eles, ou 95% deles, nascem machos. Eles se criam sempre em água bastante salgada e mar aberto. Quando eles atingem, em média, uma proporção de 5 quilos, aproximadamente, empiricamente falando, eles começam a sofrer uma mutação e passam a ser fêmeas. E aí que ele começa, depois desse peso, exatamente, ele começa a desenvolver as ovas da fêmea. Muito bem. Sabe-se também que um robalo demora, em média, para crescer 1 quilo, ele demora, em média, cerca de 2 anos a 2 anos e meio. Então, qualquer robalo que tiver 5 quilos, no mínimo, vai ter 10, 12 anos, né? Por isso é tão importante esse fator. Quando eles já estão adultos, até eu já vi isso, presenciei, inclusive, em alguns estudos da Unesp, você vê uma fêmea, um exemplo enorme, vai 60, 80 centímetros, né? Não sei quantos quilos, que não dá para pesar, mas ela solta as ovas e o processo é normal, aqueles robalos menores, flechas, vão fazendo a fecundação desses ovos. E para isso tem que ter uma salinidade bastante alta, né? Não vou ficar citando... Tudo bem, tranquilidade. Mas só para entrar numa questão para o pessoal também entender que, já que a gente está entrando nesse assunto, se é que você tem essa informação para passar para a gente, que eu fiquei curioso aqui agora também, porque eu sou da área de aquacultura. Sou veterinário formado em aquacultura, com mestrado nessa área. A desova dele é parcelada ou é única uma vez ao ano? Ou ela desova mais de uma vez? Tem algum estudo de ecologia para tratar sobre esse assunto? Ou não foi feito isso ainda? É uma questão de peso também somente? Ou é uma questão de tamanho? É uma questão de peso e idade. Outra coisa, não se sabe se ele desova algumas vezes por ano. Mas aparentemente é uma vez só por ano. Certo. Tá? Porque você os encontra ovados só em uma época do ano. Como falei, as fêmeas com gônadas amarelas e os machos com gônadas verde claro. Então, presume-se, mas eu não tenho essa informação, quanto ao número de desovas. Tá? Perfeito. Essa época é uma época, imagino eu, não tenho a menor ideia, é a época mais quente do ano ou não? Não. Não é? Não, mas tem uma certa relatividade, porque nós temos, como te falei, 2 tipos predominantes de peixes aqui na nossa região, de robalos. E eles são bastante distintos. Então, como estamos falando do robalo flecha, eu vou só terminar o assunto dele. O robalo flecha, normalmente, ele tem uma desova geralmente no inverno. Muito bem. Ele corre em toda a costa, ele encosta em toda a costa brasileira na época do verão. Então você encontra robalos
em toda a costa brasileira, né, principalmente no Nordeste, você encontra muitos, são de tamanhos bastante grandes lá, e sabemos que ele desova mais ou menos no inverno. O que ocorre aqui no Sul é que ele desce para a costa brasileira, mas na época da saída do camarão, né, eu também vou explicar o porquê da saída do camarão, e, consequentemente, ele entra para o estuário aqui, geralmente nos meses de março, abril, maio, quando a água está salobra. Isso para fazer uma alimentação, ou uma superalimentação, que é justamente para depois sair para o mar e providenciar desova. Esse é o caso de um deles, que é o robalo flecha, tá? O porquê que ele entra aqui na saída do camarão? O camarão, ele tem uma situação, uma vida, mais ou menos da seguinte maneira. Ele sai do canal, geralmente nos meses de fevereiro, março, quando chove bastante e as águas ficam doces. Ele normalmente, quando ele sai, que ele faz a desova lá fora, entram para cá as larvas, e os óvulos e as larvas, e se alojam em todo o mangue, né? Uhum. Ele demora mais ou menos um ano, isso eu estou falando do camarão branco e do camarão ferro, que é o camarão rosa. Isso demora mais ou menos um ano. E quando ele se cria e aumenta de tamanho, evidentemente, ele cresce dentro do manguezal. E quando chega na época das chuvas, né, das águas mais doces, esse camarão começa a tomar o rumo, como lagosta fila indiana, procurando uma salinidade maior para fazer o acasalamento e, consequentemente, desova, que é feita lá fora, em mar. Exatamente. Ela é feita no mar. Exatamente, é. Então, o que ocorre? Quando os camarões começam a sair, e sair para a costa, que geralmente são nesses meses quentes, o robalo começa a entrar em sentido contrário devido à forte alimentação que tem. Ok? Perfeito, perfeito. Então, perfeito. Então eu pediria a todos, se bem que os mosqueiros, vamos dizer assim, conheço inúmeros que pescam aqui conosco, sabemos que eles não matam peixes, né? O pessoal tem o prazer da pesca, tem o prazer de fotografia, soltar esse peixe com todo respeito. Mas devido a esse fator, qualquer robalo, flecha, acima de 5 quilos é uma fêmea em potencial reprodutora. Então, que as pessoas tomassem uma consciência de não sacrificar esse tipo de peixe. Mesmo porque ele tem uma quantidade muito menor do que o paralelos, que é o robalo peva, né? Então, isso é muito importante. Infelizmente, a gente ainda vê pesca predatória, todo tipo de coisa, não vamos entrar no detalhe, mas que nos dá, assim, uma tristeza muito grande, né? De ver esses peixes mortos em peixarias ou coisas parecidas. Ou então um pescador esportivo, todo feliz da vida porque matou uma espécie de 8 quilos. Isso é muito triste. Não dá mais para ter isso. Não dá mais. Então, Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho só do robalo peva, que é mais rápido, né? Legal, É um peixe que não é tão alongado e não tão rápido, porque o flecha, ele tem esse nome porque ele é extremamente ligeiro, bravo, e é o sonho de todo pescador pegar o robalo flecha, porque realmente ele dá espetáculo, principalmente os robalos atléticos, que eu chamo, que são os machos que estão na faixa de 2 para 3 quilos. É muito mais agradável e bonito e mais gostoso você pegar um de 2 ou 3 quilos do que pegar um de 6 quilos que não pula, só sai correndo, né? Então muito é muito legal. É o peixe mais procurado pelos pescadores. A época do ano para esse tipo de robalo dentro do nosso estuário, ela se estende de março, meados de março, e vai até o começo de junho. São as melhores épocas para você pescar o robalo flecha, dentro aqui do nosso estuário. Muito bem. Por exemplo, Bertioga, litoral norte, ele começa antes. Ele começa mais ou menos em dezembro, novembro, dezembro, o pessoal já começa a pegar esse tipo de peixe. Mas aqui para o nosso estuário é assim. Então, falando no caso do robalo peva. O robalo peva, ele dá o ano todo.
ele também tem um processo mais ou menos igual, ele vive lá fora, mas ao mesmo tempo ele vive aqui dentro, ele tem uma adaptabilidade muito maior. Quando eles entram para cá, o robalo peva, ele tem, a fêmea e o macho são distintos. Eles não são hermafroditas como é o robalo flecha. São peixes distintos. Fêmea é sempre fêmea, macho é sempre macho. Porém, no verão, se encontra a partir de outubro, aqui dentro do estuário, robalos peva, tamanho razoável, totalmente ovado. E o pessoal fala assim, poxa, não podemos matar peixe ovado. Quer dizer, na verdade, não podemos matar peixe nenhum, né? Eu parto desse princípio. E o meu pessoal, como eu falei que pesca comigo, tem muito essa consciência, né? Agora, esse peixe, se ele desovar aqui dentro, o pessoal fala assim, não, entrou para desovar. Mas se ele desovar aqui dentro, as ovas não proliferam, não tem vida. Porque a salinidade da água não é adequada, ela precisa de um determinado tipo de ppm, que nós chamamos, para que tenha essa salinidade, para que esses peixes, essas ovas, desculpe, se desenvolvam. Tá? Agora, ele dá o ano todo e você pode pescá-lo aqui dentro do estuário, como pessoas pegam também nas ilhas, em costa de ilhas, margens, né, do oceano, e ele é bem mais abundante do que o robalo flecha. E ele dá o ano todo. Tá. Só uma observação. Não, excelente, excelente. Para o pessoal entender mesmo. E você deu uma aula de ecologia aí, tanto do camarão como dos dois robalos, entrando também em aspectos reprodutivos. Excelente, sensacional. Agora, sobre a questão da situação de pesca mesmo, eu já vi em alguns locais, e não sei se isso é uma regra geral, que o robalo maiorzão, ele está mais no fundo. Como é que é essa questão aí, no local em que você guia? Existe a possibilidade de um pescador de fly tentar buscar um peixe mais embaixo? Ou isso foge da prática, não é bem a pegada? É melhor estar nas estruturas, ali no máximo como um intermediate tip, uma linha ou uma isquinha só que afunda mais um pouco. Como é que é isso aí, na prática? Olha Rodrigo, os robalos maiores, como aqueles que a gente citou, dos flechas, que são acima de 5, 6 quilos, você tanto pode encontrá-los dentro do mangue aqui, dentro dos estuários, no manguezal, como você pode encontrá-los em locais mais fundos. Tá? Ele dá nos dois sentidos, tanto nas margens das galhadas, como estruturas de piers, pilares, coisa desse tipo, como também ele dá em locais profundos. O que ocorre muito é o seguinte, a maior parte das pessoas hoje, já de uns 5, 6 anos para cá, tem desenvolvido um tipo de pesca que era muito utilizado na pesca do bass, que é o jig-head. E o jig-head é um camarão de silicone com uma cabeça de chumbo. E isso pegou de uma tal maneira, começou no Paraná e se espalhou de uma tal maneira pelo Brasil todo, que hoje nós temos aí uma infinidade de pescadores adeptos a esse tipo de pescaria. É uma pescaria de fundo, propriamente dito. E quando eles pegam, geralmente saem bons peixes, sempre no fundo. Mas se você utilizar moscas, ou mesmo baits, engalhadas, ou como falei, piers, ou coisa parecida, você vai encontrar os robalos também. Tá? Não é só no fundo que ele dá, a não ser que você tenha uma frente fria muito forte, uma termal aí, como aconteceu a semana passada, de 1 metro, 1,5 metro de termal, de água muito gelada, e você só vai encontrá-lo no fundo, porque o robalo, depois que a temperatura da água passa de 17 graus, ela baixa de 17 graus, e ele fica totalmente, como que letárgico. Letárgico. Diminui o metabolismo, diminui a alimentação, fica mais quietinho, né? Toda a ação enzimática dele está reduzida por causa disso, porque a temperatura corporal dele está baixa, ele para de comer, diminui. Ele está em estresse térmico ali, então ele fica mais quietinho, né?
Exatamente, é bem isso mesmo, Rodrigo, certíssimo. Sensacional. Então, referente a, nós temos aí duas espécies, peixes de portes variados aí. Se alguém fosse pescar com você, qual que é a recomendação de equipamento? Primeiro vamos falar das varas. Olha, normalmente se a pessoa vier aqui querendo pescar de bait, de maneira geral, né? Como te falei, no meu caso, hoje 95% é fly. Mas se a pessoa quiser vir pescar de bait, a recomendação é sempre varas de 12 libras ou de 14 libras, para que não se torne muito pesado. As carretilhas, o que o pescador tiver, porque hoje em dia, para a pesca do tucunaré, se desenvolve carretilhas de recolhimento extremamente rápido. Só que no robalo é diferente, o recolhimento tem que ser extremamente lento. Então compensa cada pescador usar o seu equipamento da melhor maneira possível. As iscas que mais funcionam são as iscas de superfície, né? Os sticks ou coisa parecida, e também as de meia água, que são as iscas de barbela que nós conhecemos. Isso sem falar hoje da função principal, que hoje é a maior parte, é o jig head. Muito bem. Mas e quando a gente fala sobre o fly? Qual vara que é a recomendação de numeração? Vara 6, uma vara 8? Vamos falar então do que a gente gosta realmente. Olha, Rodrigo, a coisa é a seguinte. Normalmente aqui a gente usa dois tipos de vara. Entre a 5 e a 8. As pessoas de uns tempos para cá preferem números pares. Antigamente se preferia números ímpares. Então 5, 7, 9, né? E hoje a maior parte prefere números pares. Então a recomendação é a seguinte: vara de 6 pés, número 6, desculpe. Número 6. Número 6, de 9 pés, tá? Pode ser um pouquinho mais curta, 8,6 se a pessoa quiser. E as linhas são linhas floating, porque a nossa região, a maior parte dela é totalmente rasa. Rasa que eu digo assim, é 1, 2, 3 metros no máximo. Temos canais bastante fundos que pode-se usar linhas sinking. Mas a linha sinking é uma pescaria, na minha maneira de entender, como profissional, é até ruim eu falar isso, mas totalmente sem graça. Você não Você acha sem graça? Você não bom, porque aqui a gente tem a opinião. A gente tem a opinião de cada um, de cada profissional e como é que ele se sente a respeito. E é isso daqui que é a coisa mesmo. Então, por favor, compartilhe com a gente. Então, com todo respeito aos pescadores de jig head, né, da mesma maneira, você não vive aquele momento. Não tem nada como o peixe atacar na superfície. Né? É verdade, que isso é a realmente sua adrenalina vai lá para cima. O restante é uma coisa um pouco mais sem graça, isso na minha maneira de ver, né? Muito bem, então, mas se usa-se... Só interromper um pouquinho. Essas regiões de drop-off, descidas onde tem um canal, por exemplo, essa descida de 2 metros aí, imagino, é uma descida vertical, uma descida assim, em que a pessoa também pode pescar nessa região, ou você normalmente está abordando mais estrutura de mangue mesmo, para tentar pegar o peixe mais visual ali, tentando nas locas ali. O que é a abordagem? Olha, os nossos drop-offs aqui, eles são geralmente em diagonal, né, em ângulo. Eles não são retos, em vertical. Eles são em diagonais. Dependendo da situação, como falei, você pode pescar nas margens ou então pescar diretamente no fundo, vamos dizer assim, né? Na margem sempre é bem mais interessante porque o robalo ele espera a comida em marés de vazante, por exemplo, caírem no rio para que ele possa comer. Caírem no rio, que eu falo, é sair do manguezal e entrar para o rio, para que eles possam comer. Como também é o sentido inverso, quando a maré enche, eles entram no manguezal para se alimentar. Há uma curiosidade, a alimentação do robalo, pelos últimos levantamentos que a gente teve,
ele se alimenta 80% de pequenos caranguejos e peixinhos. O camarão é o filé mignon do robalo, né? Muito bem. Eles não têm Interessante. tanta, Interessante. eles não têm tanta facilidade em se alimentar com o camarão como eles têm que se alimentar com os caranguejinhos, né? E os pequenos peixes que são encontrados. Então, veja, dependendo do dia, dependendo da maré, altura de maré, situação, você tanto pode, por exemplo, olha, um exemplo, de manhã a maré está muito baixa, muito seca, está fora do manguezal, eu não posso entrar em rios porque não dá nem condição de navegabilidade. Nós vamos pescar no meio do canal, ou se tivermos em rios grandes e fundos, nós vamos pescar no meio do rio, vamos pescar lá no fundo. Mas assim que essa maré encostar no mangue é que eu digo é quando ela chega na altura do manguezal, na calha do rio, que ela começa a subir acima da calha do rio, é evidente que a gente vai pescar no rio. Ele vai estar muito mais ativo do que lá no fundo do canal. Ok? É assim que a coisa funciona. Como estava falando, usamos vara 6 aqui com linhas floating, né? Uma das linhas que eu mais gosto de pescar robalo é a Master Scientific Anglers Redfish Code, Warning, né, para águas mornas. Uhum. Isso, essa, por sinal até deixei aqui ao lado. Bacana. Essa linha aqui. Legal. De acordo com o número da vara, evidentemente, né? E ela proporciona, por ela ter um meio peso a mais e uma cabeça mais curta, os lances de fly para roubá-los, geralmente eles não são lances longos. São lances que variam entre 10, 15 metros. Então não há necessidade de você fazer lances, sabe, a muita distância. Muito bem, muito longos, então você não precisa também de uma cabeça muito longa, pode ser uma cabeça compacta. Mais curta. Mais curta. Mas na questão de apresentação, você já reparou que... O que é? Barulho demais atrapalha ou na verdade chama ele? No México eu vi até jogando pedra em estuário para chamar robalo grande, mas eu acho que pra gente é outra realidade, completamente diferente. Barulho demais incomoda. Tá. Um exemplo. Para pescar tucunaré, o pessoal tem costume de usar iscas de hélice, super barulhentas. Se você fizer isso, você jamais vai pegar um robalo. Ou então, se pegar, é por pura sorte. O robalo, tem que existir sim o som, mas tem que ser um som sutil. Tá? Não muito alto, mas um som sutil. Isso é muito importante. Muito barulho com a isca, você não vai conseguir nada. A apresentação da isca é muito importante, principalmente, principalmente se você estiver utilizando iscas como popper ou como divers, né, de maneira geral, é muito importante a apresentação, né, que caia primeiro a linha, depois o líder apresenta a isca pelo final. Quando você usa as iscas deep para iscas de fundo, então a apresentação deixa de ser uma coisa muito importante. Tá? Mas quando você pesca engalhado, essa apresentação e a precisão do arremesso é fundamental. Uhum. Precisa colocar lá dentro, senão ele não sai para comer. Ainda mais o peixe maior. É mais ou menos isso, né? A janela de ataque dele, normalmente ela dá uma circunferência aí, em torno de 1,5 metro, no máximo 2 metros. Se não cair ali, ele não vai atrás. Tem dias que ele vem atrás, até na beirada do barco, mas isso não é via de regra. Tá? Não é via de regra. Outra coisa que há de se ressaltar também é a dificuldade dos arremessos para as pessoas que não têm uma experiência maior, é a estrutura lateral dos rios devido ao manguezal. É muito galho, muita tranqueira, tal. Então isso dificulta bastante, né? Mas nada que não seja possível você pescar com lances não tão precisos também, né? Então eu vou te fazer uma pergunta aqui que na verdade é da audiência. Mandaram essa pergunta aqui, eu vou puxando as perguntas. Iniciante no fly consegue fazer essa pescaria? Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Muito bem. Eu posso te responder?
É o Vai. seguinte, quando a pessoa tem, por isso que eu falei, tem que ter vontade de pescar robalo. O robalo é um peixe difícil, às vezes fácil demais, e às vezes muito difícil. Quando a pessoa não tem uma experiência na mosca, por exemplo, no fly, ela pode falar comigo por telefone, ela pode vir para cá, eu, vamos dizer assim, ensino o pouco de fly que eu sei para essa pessoa, ela vai sair pescando, eu não cobro nada por isso, tem alguns amigos, inclusive, que acham ruim comigo, eu não cobro nada por isso, a pessoa vai pagar apenas a pescaria. E eu sei que essa pessoa, até o final do dia, vai estar arremessando e pegando seus peixes. Como falei, eu cedo o Legal. equipamento, cedo tudo que é necessário para que a pessoa possa fazer a sua pescaria. Independente se é um expert, como independente se for um novato. A única coisa que eu cobro alguma coisa quando eu ministro alguns cursos fora aqui de Cananéia e com pequenas turmas, então a gente cobra um valor simbólico. Mas normalmente a pessoa que vem pescar aqui, eu não cobro nada não, ela só paga a pescaria. E vai aprender a pescar de fly, com toda certeza. Bacana. Voltando aos nossos tópicos aqui dos equipamentos, recomendações, você comentou ali sobre a linha de Fly, a Mastery, Scientific Anglers, Redfish, Worm, né? Então a Redfish para água quente. E aí a gente vai para o líder. Qual que é a sua Líder. leitura aí e a recomendação sobre o líder? O líder, ele tem que ser um líder entre 7 a 9 pés, no máximo a 12 pés. Agora, cada pescador, quando ele compra um taper leader, o ideal seria que essa ponta final tivesse aproximadamente 20 libras no tippet final de resistência. Agora, tem muita gente que faz o seu próprio líder. Tá? Eu gosto muito de uma tabela de líder, que por sinal eu tenho isso, inclusive na internet, que é o 60, 60-25-15 ou 60-20-20. Isso quer Muito dizer bem, o uma quê? fórmula. É uma fórmula. Isso quer dizer o quê? Todo líder, ele deve começar com um boot 60% de diâmetro menor do que a linha de fly. Tá? Se você tem uma linha de fly 8, por exemplo, você tem que começar com uma linha geralmente 70 milímetros, 60 milímetros, esse boot. Esse boot normalmente vai ocupar 60% do líder de fly, seja ele com 7, Isso, com muito 9 ou bem. com 12 pés. Entre esse líder, você vai soltar os intermediários que vai Boot, afunilar. só interromper só um pouquinho. O boot que ele está falando, o butt que ele está falando é a primeira seção do líder. Nessa fórmula 60, 20-20, 60 é proporção, porcentagem, igual ele mencionou. Então, 60% do tamanho total desse líder aí vai ser a primeira seção, que é o butt. Continuando, Toninho, vamos lá. Exatamente isso. Depois você pode fazer a funilação, como a gente falou, em 20-20%, né? Se você tem, por exemplo, você começou com uma linha 60 no boot, vai? Você pode cair para uma 50. E depois lá embaixo, você cair, por exemplo, para uma linha até um pouco mais fina, 20 libras. E manter esse líder no 60, 20, 20% que a gente está dizendo. Tem pescadores que gostam de decrescer a cada 5 milímetros. Tem outros que decrescem a cada 10. Isso vai muito de cada um. Tá? O importante é que o líder ele tenha a consistência de apresentar a isca ou de desdobrar essa isca, e para isso ele tem que ter uma conicidade e não pode ser um líder desbalanceado. Uma outra dica. Costumo lá embaixo, no tippet, que o tippet, na realidade, é um fusível do líder. As linhas de fly, de maneira geral, elas têm cerca de aproximadamente 30, 33 libras de resistência por metro linear de estiramento. Se você utilizar um líder de uma linha 60, por exemplo, inteiro,
né, 1 metro, 2 metros de linha 60, você corre um sério risco de arrebentar a sua linha ou arrebentar a sua vara. Realmente essa é uma questão é um dos contras de se fazer um líder de pernada único com uma libragem maior, que até mesmo as linhas de fly mais espessas aí, que tem um core aí de 50 libras, né, resistência dela de 50 libras aí, tipo, você vai pensar em linha de número 8, número 9, número 10, já tem várias marcas aí que fazem nessa libragem de 50 libras, mesmo assim, se você estiver usando 60 libras, você já passou disso, você pode estourar a sua linha de fly ali. Exatamente. E aí entra naquela questão da pessoa ter a maturidade de soltar e de não forçar para não estourar a linha de fly. Mas é um contra, porque ela entra nessa chance de acontecer esse problema se pegar um peixe muito grande. Então o que ele está falando é extremamente importante, essa questão do fusível, que você tem uma segurança ali dele estourar antes de estourar a sua linha de fly. É isso, exatamente. Né, exatamente isso, Rodrigo. Como a boca do robalo é semelhante mais ou menos à boca do tucunaré, ela não tem dentes, ela tem uma lixa, né? É muito comum, se você utilizar lá embaixo um tippet, por exemplo, de 20 libras, ele quebrar com facilidade. Então a gente faz ali embaixo, no final do tippet, faz um loop e solta-se um choque leader, muito bem. 20, 30, 40 centímetros, de uma linha de diâmetro maior para que seja mais resistente à boca do peixe. Mais ou menos o que aí? Em termos de libragem, em termos de milímetro, você pode usar uma linha aproximadamente 40, 50, mais ou menos. Em termos aí de até 20 a 30 libras de choque, né? Dependendo, evidentemente, da situação do peixe que você está pescando. Vamos dizer que nós estamos atrás de robalo de 5 quilos, somos aficionados do robalo de 5 quilos. Para ter segurança nessa pescaria aí, que eu sei que é um peixão, mas o que seria seguro? Olha, o seguro aí para um robalo desse tamanho, normalmente você vai ter que usar uma vara 8 ou 9. Você vai ter que começar com um boot de 70 no líder e ir diminuindo. Lá embaixo você pode ter, como falei, um tippet, né? De 20, 30 libras, pode ser, mas o choque teria que ser bem mais resistente. Porque, como eu falei, se ele der uma corrida... 60 libras, 40 libras, 50 libras, quanto? 40 libras? 40 libras do choque tippet? Mais ou menos? O choque tippet pode ter 40 libras, sem problema nenhum. Fluorocarbon, no caso, para todos aí, né? Não. Quando você pesca, não. Quando você pesca com iscas de superfície, se você utilizar um líder de fluorocarbon, a sua isca, seja ela um popper ou seja ela um diver, ela não vai nadar adequadamente. Porque o fluorocarbon, ele é uma linha, vamos dizer assim, que afunda com facilidade. Ela tem peso e ela afunda com facilidade. Quando você estiver usando iscas de superfície, o ideal é você usar o nylon comum, tipo grilon, Paraty, essas coisas desse tipo, assim, que é barato e é fácil você fazer o líder. Iscas de superfície, nylon. Iscas de fundo, fluorocarbon. Shock tipped, fluorocarbon. Tá? Muito bem, muito bem. Vou puxar aqui algumas perguntas. Antes da gente entrar nas iscas. A gente estava falando de maré lá atrás e a gente teve algumas perguntas aqui. Sim, pois não. Uma delas é: como é a pescaria na maré morta aí? Não é. Não é? Como assim? Não é? Não tem? Não dá? Não... Só pra gente entender. Raramente ele vai comer com a maré morta. Por isso que as marés de quarto, né, principalmente quarto minguante, aquelas marés que ficam paradas o dia todo, melhor você ir dormir, porque senão você vai passar raiva. O robalo, então, ele come com movimento. Muito bem. Então aí o termo eu sempre me foge, porque eu não sou um pescador de água salgada, de mangue. Okay. Maré subindo e maré descendo, enchendo e baixando, como é que é? Isso, exatamente. Não, tanto faz, depende do local que você está pescando, essa maré tem que ter um movimento. Ela tem que ou subir ou baixar, né, dependendo da situação.
Senão vai ser muito difícil você pegar um robalo. A não ser em repontos de cheia, quando ela termina cheia e começa logo em seguida a fazer a vazante, aí você tem muito boas chances, até a meia maré. Mas se você pegar aqueles dias que a maré é morta, vai dormir que você vai ganhar mais. Opa, tá Muito aproximando bem. tá aproximando uma tempestade aqui em Cananéia, que dentro de 4 a 5 horas ela deve chegar em São Paulo, hein? Vixe. Muito bem. Agora nós vamos falar das iscas, só que é o seguinte, não vai dar tempo, porque a gente está no primeiro bloco aqui, o Instagram ele fecha a live depois de 1 hora. Nós temos aí uns 8 minutos para poder falar sobre iscas. Sim. Depois a gente pode fazer o outro bloco e continuar também. Sim. Então, sobre as suas recomendações de moscas, de iscas para poder pescar os robalos aí. Primeira recomendação são divers. Eu vou mostrar aqui um diver Gênesis, né? Muito bem. Ou Hickory, depende de como alguns chamam. Essa é uma das melhores iscas de superfície para se pescar robalo que a gente tem hoje. Recomendações de coloração? Quando você pesca a truta, você imita o inseto que está na época para que a truta pegue esse inseto. Você tem mais ou menos que obedecer também para outros peixes, todos eles. Todos os peixes, eles têm a barriga branca e o lombo diferenciado. De acordo com a água e o local que você está pescando, para mim é fundamental sempre parte branca, muito brilho e o lombo de acordo com o que você esteja pescando. Água maré, mais ou menos acompanhando a água, né? Água verde, lombo verde, coisas desse tipo. É uma das iscas muito agradáveis de pescar. Uma outra, popper, extremamente simples, né? Muito bem. É sensacional porque dá um show na pescaria. Na superfície. Isso, Fora isso, eu estou sendo um pouquinho rápido porque o nosso tempo está curto. Nós temos tá ótimo, bacana. Ótimo. Nós temos os deceivers. Os deceivers são tudo que é peixinho, né? Com formato de peixinho, porque nós falamos em streamers. Streamers é todo tipo de isca que imita um peixinho. Mas Isso os deceivers são iscas que realmente imitam peixinho. Existe uma infinidade, são iscas de meia água. As recomendações de coloração para robalo no geral são iscas mais claras mesmo aí? Ou quando a água às vezes turva, você escurece a isca, segue essa ideia geral? Ou é mais isca clara mesmo? Olha, é mais isca clara, com dorso marrom, isso em água normal, ou com dorso verde, se a água estiver bastante clara. Porque, como eu falei, todo o peixinho tem a barriga branca e muda somente o dorso. Porém, tem aqui locais que a água do rio é uma água preta, como nós chamamos, uma água cor de Coca-Cola. Aí você teria que usar uma isca mais escura para que ela mimetize na água. Inclusive até o robalo se mimetiza também de acordo com a coloração da água, né? A água mais clara, ele fica mais clarinho. Quando ele passa um tempo maior dentro de uma água mais escura, ele fica mais escuro também, ele vai mimetizando com essa água. E o que a gente não pode esquecer, para roubá-lo de maneira nenhuma, tá? Desculpa, o quê? O que nós não podemos... Closemino, perfeito. Closemino. Impressionante. Essa não se pode esquecer. E não, fora isso, essa tem que ter na caixa. E fora isso, a gente tem uma infinidade de iscas, camarões, né? Esse tipo de camarão. Eu particularmente não gosto de iscas rígidas, tá? Iscas rígidas que a gente chama são aquelas iscas que não pulsam, não tem movimento, são feitas de plástico ou epóxi, algo parecido. Eu prefiro as iscas que têm movimento, que tem ação. Um material mais solto como um todo. Exatamente. Tá, bacana. Muito bem, então cobrimos aí a parte de isca. Se alguém tiver alguma pergunta, manda pergunta aí que a gente já está fechando esse bloco. Em relação, recebi mais uma pergunta sobre maré aqui, e da questão da maré morta.
Você já fez alguma pescaria em maré morta que deu certo? Normalmente, assim, 99%? Ou já saiu aquela pescaria em maré morta milagrosa? Não. Como é que é? Em maré morta, não. Às vezes você pega o peixe, mas é um aqui e um lá. Ele normalmente não tem mobilidade, ele não ataca. É uma coisa impressionante. Maré morta, ela só serve, na realidade, para locais muito profundos, bocas de barro, coisa desse tipo, que aí sim ela é interessante, para se utilizar linhas sinking, né? De preferência com razão de afundamento em IPs bastante elevado, né? Para que afunde rápido, tá? Que é o que o pessoal do Jig Head faz normalmente. Porque se pescando em barras, em boca de barras ou canais, você não pode utilizar, ou melhor, você não pode pescar com uma maré que corre muito, porque senão sua isca vai levantar, né? Ela, com a força da maré, ela vai levantar. Então, normalmente, esse tipo de maré serve para isso, para canais e bocas de barra. Outra pergunta agora sobre iscas. Os streamers com Hatling, você já testou? Viu algum cliente seu testar? E aí? Antigamente, eu perdia 1 hora para fazer um streamer com Hatling, com não sei o quê, tá? Não faz diferença nenhuma. Você ter um streamer com Hatling ou ter um streamer comum, né? Como falei, um deceiver comum, a ação é exatamente igual, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de botar um Hatling porque tem aquele chacoalhozinho, tá? Dá um trabalho tremendo para tratar a isca. Na época, bem tempos atrás, fazíamos muitas iscas com Hatling, mas elas acabam se estragando muito rápido, quebrando esse Hatling ou coisa parecida. E a função do Hatling não é tão importante assim. Muito bem. O que é muito importante, Rodrigo, movimentação adequada da isca. A pessoa saber transmitir para a isca um trabalho correto para que ela imite realmente um peixe, né? Que ela imite realmente uma isca, um peixe, para que o robalo se interessa por ela. Excelente. Vamos para o próximo bloco. Vou refazer a live, porque aqui o Instagram já está falando que ele vai fechar aqui até mesmo antes de 1 hora. Então até daqui a pouquinho, galera. Quero todo mundo lá no próximo bloco, hein? Vamos embora para lá. Perfeito. Mais uma pergunta aqui sobre iscas, que acabou de chegar. Isca com anti-enrosco, usa ou não? Tem pessoas que usam. E ela é bastante útil. Quando a pessoa tem uma certa dificuldade de arremesso, você com anti-enrosco, porque temos, como falei, muitos galhos de mangue às margens dos rios, né, de maneira geral, e elas ajudam bastante para aqueles casos que você, vamos dizer assim, atire no meio do manguezal. Um outro fator que também é muito importante a isca com anti-enrosco é nas pescas de profundidade. Iscas, se você vai pescar, por exemplo, com deceiver, em profundidade, com uma linha assim, que é muito importante que ele tenha um anti-enrosco, porque senão realmente você acaba enroscando sua isca, né? É um artifício bastante importante. Não obrigatório, mas bastante importante. Entendo. Imagino também que as moscas que nadam com o anzol para cima devam auxiliar também nessa tarefa, até mesmo pescando mais no fundo. Sem dúvida. A Bendback, a Closer Minnow, os próprios camarões que se atam hoje, se atam com anzóis para cima, porque eles trabalham no fundo, ajuda bastante esse tipo de trabalho. Legal, bacana. Salve, Gui! Um abração. Agora, uma pergunta referente à pescaria aí, que surgiu aqui. Saem outros peixes, além dos robalos, também? Sai. O fly ele é tão versátil que você pode utilizá-lo em inúmeros peixes. O Brasil tem muitas espécies, né? Tem um amigo que é um exímio pescador de
fly, eu até vou citar o nome dele aqui, porque ele esteve pescando comigo esse final de semana e é um amigo antigo e que pesca muito bem, que é o Bacana. Dr. Carlos Andrioli. Ele já tem catalogado espécies, ele pesca em vários locais, 240 espécies de peixes que ele já De pegou no peixe. fly. Então é Sensacional. uma gama muito grande, né? Agora, você pega aqui carapaus, xareletes, às vezes um espada, ovevas, quer dizer, tem uma série bastante grande, badejos, tem uma série bastante grande de outros peixes que também pegam na mosca normalmente, tá? Interessante. Bacana. Seguindo a seguinte linha aí de roteiro, assim, que nós falamos do equipamento, a carretilha é uma carretilha básica, né? Porque o Sim. peixe não vai tomar aquela linha toda. Mas e aí, botei meu líder, botei minha isca, a isca você já falou da isca, a linha você já falou da linha. Agora, como é que eu vou. O trabalho da isca, já ouvi falar, já pesquei robalo pouquíssimas vezes. Mas pelo que eu entendi, mais ou menos, quando você remessa no local, perto da estrutura, de mangue, tal, você tenta trabalhar a isca, mas você tenta mantê-la um pouquinho mais ali no espaço que seria o raio de ação dele. Você acha que tem alguma coisa a ver? Ou você varia isso? Como é que é? Não, tem a ver sim. Se você trabalhar a isca muito rapidamente, ela sair daquele raio de ação que nós estávamos falando, né, que é a janela de ataque, em torno de 1 a 2 metros de diâmetro, talvez você não consiga muito sucesso. Por isso que o popper e o diver, quando é de superfície, ele é muito interessante, porque ele faz o movimento e retorna. São movimentos lentos, porém eles são chamativos, devido às bolhas que fazem, o barulhinho que faz, que é um barulho sutil muito importante. Não se deve trabalhar para roubá-lo com velocidade, né? Raramente ele vai pegar quando você trabalha com a isca com muita velocidade. Às vezes acontece, mas não é normal. O ideal é trabalhos lentos. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de falar uma coisa que nós não falamos aqui, sobre a Claro. carretilha e sobre a vara. Certo. No caso da carretilha, ela não tem necessidade de ser uma EBA, uma Tibor ou coisa parecida, uma carretilha de alto custo, de uma excelente frição. Mas, como se trata de água salgada, tem que ser uma carretilha razoável, uma boa carretilha. E sabe-se que raramente você vai conseguir fazer com que essa linha saia da carretilha na frição. Os espaços são pequenos, então você vai trabalhar na mão o tempo todo. Muito bem. Vai ser muito raro você usar a frição da sua carretilha, né? Então você bota lá o deck, geralmente são 100 metros de deck, somente para aumentar o diâmetro do eixo, né? E coloca a sua linha que não tem problema. Uma outra coisa que eu Perfeito. gostaria de falar é sobre a vara. E eu posso citar como um conselho que eu dou para o meu pessoal normalmente. Compre a melhor vara que o seu bolso permitir. E, de preferência, dispense as varas de ação ultra rápida. São varas muito duras, ruins de se pescar, desconfortáveis. Procure as varas rápidas ou médias rápidas, né? E aí sim você vai ter um conforto melhor na sua pescaria. Ok? E Muito bem. Muito bem. o que falamos da vara é mais ou menos isso, porque não adianta ficar citando nomes, modelos ou coisa parecida, porque basicamente é tudo igual, né? Tranquilidade, tranquilidade. E aí você falou do trabalho da isca, como é que funciona, vai ser basicamente a linha ali mesmo, que a gente vai trabalhar, não vai precisar usar a frição da carretilha. Fisguei um robalo. É um bom robalo. Ele
que ele faz, como é que eu posso tentar trabalhar ele aí. A galera não tá em pescar e a gente começa a bolar, né? Um monte de pergunta aqui, né? Saiu essa pergunta e eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Obrigado pela Sim, pergunta aí, quem sim. enviou. É, e é legal saber também isso. Muito, O, muito ele, pertinente. ele vai para a estrutura logo de cara, tem como segurar, não tem como é que funciona, varia. A coisa funciona assim. Vamos imaginar uma isca de superfície. Você vai perceber claramente quando esse robalo entra e abocanha essa isca. A fisgada, não só do robalo, como de qualquer peixe de um tamanho maior, não deve ser feita com a vara, pela vara, deve ser feita puxando-se a linha para trás. Dá-se a ponta da vara e se fisga do lado de trás. Eu já vi casos aqui de o sujeito dar uma fisgada e a vara dele quebrar em dois pedaços. E quebra Porque mesmo. quebra. Inclusive tem uma brincadeira da Flórida, que o guia falou para o amigo meu, falou, não picha, não picha, não picha. E ele, não tarpa, arrebentou a vara dele toda. E o guia falou, eu falei, Pedro, você não deve pinchar. Eu falei, mas eu pichei. E ficou sem a vara. Né? Então a fisgada é pela linha. Uma vez que você concluiu a fisgada pela linha, que você sente que o peixe está realmente pego, então aí sim você ergue a vara e começa um trabalho dependendo de acordo com o tamanho do peixe, ou soltando mais linhas pela mão, ou recolhendo mais linha. Agora, geralmente, o robalo peva, ele pega a isca e corre para o fundo. Certo. Ele vai, como a gente pesca próximo às estruturas, né? Vamos dizer assim, próximo às galhadas, ele vai tentar correr para a galhada. Então é muito importante que nessa primeira fisgada você consiga puxar ele um pouco para fora da galhada. O guia tem que ter a perspicácia de Agilidade. puxar esse Barco para barco trás. com motor elétrico, exato, para que dê essa condição. Mas normalmente ele afunda. O robalo flecha já é diferente. No que ele pega, que ele se sente preso, ele sai por cima. E ele vai procurar a galhada com toda certeza. Né? Então aí que fica a coisa. O guia tem que ter uma certa experiência e a pessoa também tem que, principalmente no caso do robalo flecha, não levantar demais a vara. Se levantar demais a vara, ele vai pular e vai escapar. Né? A boca do robalo, ela tem poucas partes duras. A maior parte da boca do robalo é pele. E é uma facilidade muito grande de rasgar aquilo ali. No que ele pula e chacoalha, ele normalmente se vê livre da isca. Isso acontece Muito muito. bem. Tá? De 10 robalos grandes fisgados, você tira um. O resto É, geralmente escapa. as pessoas botam muita pressão, você vê, e rasgam muito a boca deles. Você acha que tem que dar uma certa leveza aí, mesmo com a linha tensionada, não bota muita pressão, estoura muito nos mangues, na craca. O que é aí que é o cenário que imagino que deve acontecer de tudo um pouco, mas alguma dica nesse aspecto para tentar embarcar um peixe maior? É virar, mandar a vara para baixo, como você já falou, virar a cara dele, tentar virar a cara dele, se é que dá para virar a cara dele. Alguma coisa aí, alguma luz aí para a turma? Olha, normalmente, como eu brinco, puxe pela linha. Uma vez que você sentiu que ele está fisgado, é tudo muito rápido, é fração de segundos. E você sentiu que ele vai correr para uma galhada, abaixa essa vara, procure puxar ele um pouco para fora e reza. Não tem outra, não tem outra solução, porque quando ele tem um certo tamanho e ele quer ir para um lugar, ele bota a isca nas costas e vai, você não tem como segurar. Né? Tem casos, eu já tive casos aqui, de amigos pescando inclusive com luvas, né, mas não com dedeira de tungstênio, pescando com luva que cortou a luva e acabou machucando o dedo. Né? Então, depende muito do tamanho do peixe. Né? Na realidade, você fica tão tenso na hora que você pega um robalo grande que é difícil dizer para você, olha, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Na hora é uma reação normal da pessoa, né? Que ela tem, evidentemente que a gente
está ali do lado, sempre falando, olha, baixa a vara, vira assim, faz assado, para que ele consiga tirar esse peixe, né? A gente está sempre ali no auxílio, mas depende de uma série de fatores, né? Muito bem, muito bem, É, realmente depende. Multifatorial. exato. Sim, tem uma outra coisa que eu gostaria de referenciar também, Rodrigo, que eu não falei, Claro. é mais quanto ao meu tipo de trabalho. Normalmente, eu não pesco com cliente. Se o cliente vem sozinho e pede para que eu pesque com ele, então eu acompanho o cliente, mas sempre respeitando as melhores situações para que ele pesque, não eu. Quem veio Essa é a pescar é abordagem ele. de um guia profissional. Guia Exatamente. não pesca, galera. Tira isso da sua cabeça. Se algum dia chegar, você for num lugar, você pagar uma guiada e o cara chegar com uma vara no barco para ele pescar, você, por favor, como cliente, você tem todo o direito de falar: olha, Sim. eu estou te contratando para fazer um trabalho de guiar. Você não Uhum. pesca. Quem pesca sou eu e o meu colega que está te contratando. O que o Toninho Exatamente. está falando é exatamente isso. Ele é um profissional guia. Ele está ali para te guiar, para te levar até o peixe. Tem cliente Exato. realmente que convida o guia para pescar com ele. E aí o que ele está falando é justamente desse cavalheirismo e profissionalismo do guia de, é claro, priorizar o cliente, priorizar a experiência de pesca do cliente e os resultados para o cliente. Isso chegou a acontecer comigo também, até mesmo na Amazônia, lá com os estrangeiros. Uma vez eu fui convidado, ainda neguei o convite umas 2 vezes, aí a pessoa falou assim: se você não pescar, eu não pesco mais durante o dia. Eu falei: não, tudo bem. Aí nós fomos e pescamos, mas eu fiquei muito feliz porque ele pegou 2 tucunarezão açu, eu peguei um tucunaré açu menor, fiquei feliz que eu peguei o menor, e é E, justamente isso. É justamente isso que a gente quer. A gente quer que o olha, não cliente. pegue o peixe. Não tem coisa Exatamente. mais, não tem coisa mais desagradável. E isso acontece algumas vezes, já aconteceu algumas vezes. Inclusive aquela foto que eu te mandei com o robalo perna, né, um pouco maior. O cliente foi vestir a capa e me deu a vara, falou: seu Toninho, dá um pincho aí, enquanto eu boto a minha capa. O primeiro pincho que eu dei, eu peguei o peixe. Você fica sem saber o que fazer. Você tem É, vontade de se jogar dentro d'água. Falou: olha, pelo amor de Deus, me desculpa. Né? Não era para isso ter acontecido, sabe? Então, porque quem tem que pegar o peixe é o cliente que vem aqui. Então, eu não pesco com nenhum cliente, ainda mais se eles vierem em dupla. Eu estou ali somente para dar atendimento. Ou isso. então eu só vou pegar a vara, nem levo vara, né, no barco, a minha. Eu só vou pegar a vara do cliente para demonstrar um arremesso ou coisa parecida que ele pediu, mas imediatamente eu devolvo o material dele, porque, como falei, a maior parte dos meus clientes tem materiais tops bastante caros. Então, eu normalmente, quando ele fala, não, experimenta, olha, assim, sabe, me dá uma opinião, eu pego, dou 1 ou 2 lances, entrego a vara, eu falo: olha, duas É. coisas. Primeiro, eu tenho receio de quebrar e não tenho dinheiro para pagar um equipamento desse. A segunda é que se eu ficar pescando um pouquinho mais com o seu equipamento, eu vou chegar em casa e vou jogar o meu fora. Eu prefiro não pescar. A coisa é sempre assim. Mas é realmente profissional e eu também compartilho da sua visão e vejo o seu trabalho da mesma forma que eu faço, já fiz e vou continuar fazendo, que é essa. É o cliente em Sim. primeiro lugar, absoluto, e isso mostra o seu profissionalismo, tá transparente, né? Não preciso nem falar, por isso que isso aí a gente já tem os seus clientes para falar isso. Excelente, muito bacana. Tony, você tem mais alguma consideração para poder fazer isso sobre a pescaria de robalo? Alguma coisa aí que en passant? Olha, Rodrigo, como eu brinquei no começo, eu não entendo quase nada de robalo com todos esses anos que eu estou pescando robalos. Ele é um peixe bastante difícil. O que me deixa, às vezes, até de uma certa maneira aborrecido, é que vem um cliente até de longe, né? E você não consegue pegar bons peixes. Você pega, sei lá, meia dúzia de robalinho e tal. Puxa, aquilo é muito ruim. Mas no final eu fico arrasado. Só que no final, quando deito, falo assim: você fez o seu trabalho.
eu não produzo peixe. Eu fiz o meu Isso. trabalho dentro do melhor que eu pude fazer. Isso aconteceu agora no eclipse. Teve um dia que o dia todo nós pegamos um carapau. Tá? Eu falo nós porque eu estava junto no barco e a pessoa arremessa muito bem, eu não estava pescando, mas foi o dia todo. No dia anterior pegamos 19, naquele dia pegamos um. Então eu sei que a gente prestou o melhor serviço possível, né? Então é esse o fato. A gente não vende peixe e o robalo tem vezes que você sai numa pescaria e eles estão tão ativos, principalmente um dia ou 2 dias antes de uma virada de tempo. Quando você tem uma entrada de frente fria, como estamos agora aqui, está entrando um temporal muito grande aqui, que, como falei, deve chegar em São Paulo em umas 4, 5 horas. Eu acredito que quem saiu pescar hoje ou ontem deve ter feito boa pescaria. Porque a pressão atmosférica ela é sentida com cerca de 18 horas de antecedência, segundo alguns estudos. E os animais, de maneira geral, têm essa sensibilidade, que é uma questão de sobrevivência. Tem. Nós não desenvolvemos esse sentimento, né? Vamos dizer assim. Mas os animais é uma questão de sobrevivência, eles desenvolvem, né? Então eles já sabem antes o que pode acontecer, aí eles comem o que eles podem comer, para que depois eles fiquem letárgicos lá durante algum tempo, tá? Inclusive tinha um amigo meu que quando a gente ia sair pescar, ele olhava assim, se o cachorro na rua, onde tivesse deitado amontoadinho lá, ele falou, ó, nós não vamos hoje, tá? Porque o animal sabe, né? Então tem isso, a gente O animal gostaria sabe. que toda pessoa que viesse aqui pegasse bons peixes, né? Isso que deixa a gente feliz. Mas nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre E, isso e, acontece. e isso é uma verdade para qualquer lugar do mundo que você for pescar. É bom de deixar isso claro. Você Sim? vai fazer uma pescaria na Amazônia, deu repiquete na semana que você chegou. Você vai fazer uma pescaria, deu um tornado. Você vai fazer pescaria, vulcão tal, entrou em erupção e o rio ficou sujo. Entrou frente fria e tal, e tal, tal. Então, o pescador, ele tem que ter consciência disso e até às vezes em uma pescaria que está boa, por exemplo, de 5 dias, você pode estimar aí numa média de 2, 3 dias que às vezes você não vai ter produtividade ali. Isso acontece. Isso acontece. Agora, o que você vê é o seguinte, o guia está fazendo o trabalho dele, ele está se esforçando, ele está tentando outras coisas, ele está tentando mudar de ponto, está explorando, está fazendo, ele está, ou a experiência, ele está provendo uma experiência de pesca, não só do peixe em si, mas a conversa, o papo, a abordagem. Então, tudo isso é a guiada, É, não é só o isso, peixe. É claro que o peixe não. a gente quer sempre dar o peixe, a gente quer sempre que o barco tenha peixe, né? Mas, não, infelizmente, a realidade é diferente. É só a gente falar, é a realidade, é o fato. Então, essa preocupação que você tem é muito bacana, é o legal, é o profissional, mas é importante a gente falar para a turma que realmente isso acontece, é natural. A gente tem que saber como é que a gente vai lidar com isso. Só isso. Que a gente Acontece estava para muito, divertir. sim. Acontece muito, acontece em qualquer pescaria, com qualquer tipo de peixe. Eu já tive situações fora daqui, também acontece, né? Você faz uma viagem, poxa, aí as coisas, o peixe não quer comer, vamos dizer assim, né? Agora, o restante sempre eu acho tudo muito importante. Uma boa conversa, gentileza, uma boa prestação de serviço, para que a pessoa, mesmo que ela não esteja pegando peixe, ela não se estresse, não fique com raiva, porque, Isso. como eu costumo dizer para o pessoal, ninguém vem aqui pescar comigo para passar raiva. Todo mundo vem aqui para desestressar e se divertir. Se alguém aqui tem que passar raiva, sou eu, porque não consegui pegar o peixe, mas eles não. Tá? É isso aí. Então a coisa é mais ou menos isso, Rodrigo, é mais ou menos dessa forma. E muitas vezes eu tenho clientes aqui que agendam pescaria para o ano todo. Recebo alguns estrangeiros também. Então é uma coisa engraçada que fala assim, poxa, esse aqui está aqui todo mês, né?
Todo mês ele tem uma pescaria marcada. E lógico que você quer que ele pegue os melhores peixes. A gente vai ficar muito feliz se isso acontecer. Isso. E infelizmente, não acontece. Sabe? Não toda vez, mas uma das vezes não acontece. E a gente fica muito chateado. E não menosprezando, porque aí aparece um cliente aqui que aparece uma vez por ano e você faz uma baita pescaria, né? Então, foge ao nosso domínio, tá? É isso mesmo, isso mesmo. Toninho, eu quero agradecer imensamente você tirar aí um tempo do seu dia, sua noite, para poder estar aqui, compartilhar o seu conhecimento conosco, com muito bom humor, né? Muito boa vontade. Muito obrigado. Tenho certeza que a turma também que assistiu gostou pra caramba, assim como eu gostei, aprendendo com você. E depois, é claro, para todo mundo que quer, que vocês comuniquem para os amigos, amigas que vocês que viram aqui, vai estar lá também disponível depois no YouTube e principalmente, mais prontamente, mais rapidamente, vai estar no Spotify, no Deezer e no iTunes, que são as plataformas de áudio que você pode estar lá no carro ouvindo, você pode estar fazendo isca e ouvindo. Liga lá o que você gosta de ouvir. Realcast, vai estar aqui o episódio 27, Pescaria de Robalos, com o Toninho. Bom pra caramba. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Rodrigo, e também dizer o seguinte: eu sempre vou estar à disposição quando as pessoas tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar comigo, podem me passar um WhatsApp ou podem me ligar, né, se preferir. Como falei, o meu telefone é código de área 13 99765 9971. Mesmo que a pessoa não venha pescar comigo, vai pescar onde ele quiser pescar, mas se ele tiver alguma dúvida a respeito de robalo, de isca, de vara, de qualquer coisa desse tipo, ele fique totalmente à vontade para me ligar, que eu vou ter o maior prazer em transmitir um pouco que a gente sabe. Eu sempre digo o seguinte: cada pescador que mantém um contato com você e ele se desenvolve de uma certa maneira, muito mais que a parte financeira, você consegue um amigo. E com a graça de Deus eu tenho muitos hoje, e sempre me orgulho muito disso e prezo muito por isso. E como, para finalizar, gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a sua gentileza em me convidar para essa live, onde eu me sinto bastante lisonjeado, ok? Prazer foi meu te receber aqui. Galera, muito obrigado por vocês terem participado aí até o final. Um abração e a gente vai falando aí nas próximas, beleza? O podcast chama Realcast. Eu vou digitar aqui, Realcast, que é o podcast do pescador de fly fishing brasileiro, do mosqueiro brasileiro aí. Beleza? Tony, muito obrigado, muito boa noite, bom descanso e até a próxima aí. Vamos conversando. Estamos sempre à disposição. Valeu, galera. Muito obrigado. Até lá.